Era um sábado, e os discípulos de Jesus estavam com fome. Passando por uma plantação, fizeram a coisa mais simples do mundo, colheram algumas espigas com a mão e começaram a comer. E os homens mais religiosos daquele lugar ficaram escandalizados, porque aquilo, num dia de sábado, era proibido. Você esperaria que Jesus desse uma bronca nos discípulos, que os pusesse na linha. Mas ele faz o contrário, toma o lado deles. Defende quem, aos olhos dos fariseus, tinha quebrado uma lei sagrada. Guarde essa pergunta. Por que vamos voltar a ela? Por que Jesus toma o lado de quem violou a regra? Você está no católico melhor. Antes de abrir a liturgia, se inscreve e ativa o sininho. Esse é o seu convite para rezar a palavra todos os dias. Antes de começarmos, vamos nos benzer, pedindo um coração que entenda o que Deus realmente quer de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As três leituras de hoje desenham um único contraste. De um lado, o Deus vivo, que ouve, que se comove, que tem misericórdia. Do outro, uma religião de regras frias, capaz de condenar o inocente. Na primeira leitura, o rei Ezequias está doente, à beira da morte. O profeta Isaías chega com uma sentença dura: arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Parece o fim. Mas Ezequias vira o rosto para a parede, reza e chora diante de Deus, lembrando que caminhou em sua presença com fidelidade. E acontece o inesperado, a palavra do Senhor volta e diz a frase mais terna da liturgia de hoje: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Deus não é uma sentença automática, ele é alguém que vê lágrimas e se deixa tocar. O salmo de hoje é o próprio canto de Ezequias depois de curado: eu já descia para a mansão dos mortos, minha vida foi cortada como a trama do tecelão, mas, ó Senhor, meu coração em vós espera, curai-me e conservai a minha vida. É o grito de quem foi arrancado do sepulcro pela misericórdia. E então chega o Evangelho, e tudo isso ganha um rosto. Os fariseus acusam os discípulos famintos de violar o sábado. Jesus lhes responde lembrando Davi, que comeu os pães sagrados quando teve fome, e os sacerdotes que trabalham no templo no sábado sem culpa. E declara: aqui está quem é maior do que o templo, o Filho do Homem é Senhor do sábado. No centro, a frase que é o fio de tudo: se tivesseis compreendido o que significa, que era a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. O mesmo Deus que viu as lágrimas de Ezequias é o que defende os famintos, ele prefere a pessoa viva à regra cumprida. Agora deixa essa palavra descer até a tua vida. Lembra da pergunta que pedi para você guardar? Por que Jesus toma o lado dos discípulos que quebraram a regra? A resposta incomoda, porque os fariseus sabiam a lei de cor, mas tinham esquecido o coração de Deus. Eles olhavam para homens famintos e só conseguiam ver uma norma violada. Não viam a fome. Não viam as pessoas. Viam só a regra. E Jesus diz, com uma firmeza que arde: se vocês tivessem entendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado os inocentes. Repara, o pecado deles não foi rezar de menos, foi condenar demais. E é aqui que a leitura para de ser sobre eles e passa a ser sobre nós. Porque existe uma forma sutil de ser religioso que conhece todas as regras, sabe apontar todos os erros dos outros, e ao mesmo tempo perdeu a misericórdia pelo caminho. É o pai que cobra a perfeição do filho e nunca o abraça. É a pessoa devota que repara em cada falha do próximo e não percebe a fome de afeto bem na sua frente. É você e eu, quando usamos a fé para condenar em vez de para acolher. Pergunta a verdade para ti hoje: onde é que eu tenho sido fariseu? A quem eu condenei recentemente, escondido atrás de uma regra, quando o que aquela pessoa precisava era de misericórdia? Pode ser alguém da tua família que falhou e você não perdoa. Pode ser você mesmo, que se cobra tanto que vive condenado por dentro, sem deixar a misericórdia de Deus chegar. E aqui entra a primeira leitura como remédio. Ezequias estava morrendo e fez só uma coisa: virou o rosto, chorou e entregou suas lágrimas a Deus. Não se defendeu com méritos, se entregou. E Deus disse: vi as tuas lágrimas. Esse é o Deus de hoje. Ele não está esperando o teu sacrifício perfeito, ele está esperando o teu coração. E o mesmo Senhor que viu as lágrimas do rei quer ver as tuas, e quer que os teus olhos, a partir de hoje, aprendam a olhar os outros do jeito que ele olha você, com misericórdia, e não com sentença. Agora, um instante de silêncio de verdade. Feche os olhos. Diante de Deus, traga o rosto de alguém que você tem julgado com dureza, ou traga você mesmo, tão cobrado por dentro. Não se defenda, não se explique. Só repita devagar: Senhor, quero misericórdia, e não sacrifício. E fica com ele.
Agora pega o teu caderno, porque a graça de hoje precisa virar gesto. O caminho do dia tem 3 passos. Perceber, escreva o nome de uma pessoa que você tem condenado por trás de uma regra, ou de uma exigência. Alguém que falhou e você não perdoa, ou você mesmo, que vive se cobrando. Seja sincero, uma só pessoa. Decidir, em vez de sentença, escolha um gesto concreto de misericórdia para essa pessoa. Um perdão a oferecer, uma palavra de acolhida em vez da cobrança, uma ajuda silenciosa, um abraço que vale mais do que ter razão. Viver, faça ainda hoje a primeira parte desse gesto, por menor que seja. Não amanhã, hoje. Uma mensagem, um telefonema, um pedido de desculpas, um olhar diferente. Que a misericórdia comece a correr hoje. Anota os 3 no caderno, a pessoa que percebeu, a misericórdia que decidiu, e o gesto que vai viver ainda hoje. Vamos rezar. Senhor Jesus, Tu defendeste os famintos e viste as lágrimas de quem estava morrendo. Perdoa as vezes em que eu soube a regra de cor e esqueci o Teu coração, em que condenei alguém quando devia ter tido misericórdia. Dá-me olhos novos para enxergar as pessoas como Tu as enxergas. Ensina-me a oferecer misericórdia, e não sentença. E quando eu falhar, lembra-te de mim como te lembraste de Ezequias, olha as minhas lágrimas. Amém. Antes de você ir, faça 3 coisas. Anote no caderno a pessoa e o gesto de misericórdia que escolheu, dê ainda hoje o primeiro passo desse gesto, e compartilhe este momento com alguém da sua família que ande precisando ouvir que Deus quer misericórdia, e não condenação. Que Deus te abençoe e te guarde. Volta amanhã, e vamos rezar de novo, juntos.